caminhada só é possível passo a passo. O mais belo livro do mundo foi escrito letra por letra, fruto de pessoas que foram inspiradas pelo Espírito, que deram sua vida por amor à verdade de Deus. Nada é fácil nessa vida, se dispomos a construir. É tijolo por tijolo que se faz a construção. Nada é fácil nessa vida, se dispomos a construir. É tijolo por tijolo que se faz a construção. Um mundo mais solidário, onde todos têm o mesmo Deus, proclamando que o mundo tem jeito, pois tiver a chance de recomeçar. O que está trincado com certeza pode ser consertado. Fui convertido na tua vontade e hoje sou feliz. Sucedem somente ano após ano. O lindo mar azul de gota em gota se encheu. Por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Por entre aclamações o Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações o Senhor ressuscitou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Por entre aclamações o Espírito se derramou, o Senhor renova a face da terra. Por entre aclamações o Espírito se derramou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações Ele virá. Amém. Olá, caros irmãos, caras irmãs, ouvintes
o nosso programa Lavra a Palavra com Ricardo Ferrara. Mais uma vez temos esse momento de prece, de súplica, de intimidade, de mergulho no amor de Deus, de mergulho no coração de Deus, este Deus tão amoroso, tão rico em paz, em bondade, em misericórdia, que se deixa encontrar, como diz em Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que Ele está perto. Nós vamos refletir sobre a palavra de Deus, nós vamos rezar juntos, sempre em comunhão com a igreja, sempre em união com os irmãos, união com todos aqueles que passam por dificuldades, passam por provas, que passam por grandes dificuldades. Vamos colocar todos juntos lá no coração de Deus, aos pés da cruz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos nos colocar humildemente na presença de Deus, sabendo que somos passageiros, somos efêmeros, somos frágeis, somos extremamente necessitados do amor, da misericórdia, da graça de Deus, o quanto que nós pisamos na bola, que somos pecadores, queremos o tempo todo nos colocar no lugar de Deus, querer ser outros deuses, e somos apenas criaturas que passam por esse tempo. Mas passando por esse tempo nós devemos deixar marcas que vale a pena ser lembrados para sempre. Somos filhos de Deus, somos a imagem e semelhança de um Deus que é amor. E se somos imagem e semelhança de um Deus que é amor, em ti habita o amor, em mim habita o amor. Eu sou capaz do amor, você é capaz do amor. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, nós somos capazes de Deus, porque somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus nos tornou filhos e filhas amados através do Verbo eterno, de Jesus Cristo. Ele que entrega o seu coração, entrega toda a sua vida a cada um de nós para que possamos ser realmente outros Cristos no mundo. E só conseguimos levar essa missão a cabo quando o Espírito Santo habita no nosso ser, quando o Espírito Santo habita no nosso coração. Não dá para ser a mesma pessoa após o encontro pessoal de Cristo. Não dá para ser a mesma pessoa quando o Espírito Santo se derrama. Tem que levar necessariamente a uma conversão de vida, a uma transformação de mentalidades, de deixar de lado os preconceitos, aquela visão torta, arcaica que nós temos de nós mesmos, do mundo, do irmão, e em relação a Deus mesmo. Quantas caricaturas que nós trazemos em relação a Deus. E Deus revela realmente a sua face amorosa, do jeito como Ele é, através de uma pessoa, através de Jesus Cristo, o Verbo eterno. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vamos pedir a graça, a amizade de Deus, a força, a luz e os dons do Espírito Santo, para que Ele possa iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, aquecer a nossa vida, iluminar os caminhos, as estradas que estão escuras, que aumente a nossa fé, aumente a nossa esperança, que nós tenhamos capacidade de amar, capacidade de encontrar a Deus nas pessoas mais simples, mais pobres, e também naquelas pessoas que mais nos custam, nos nossos inimigos também, porque eles também são filhos amados de Deus, mesmo que muitas vezes eles não acreditem em Deus, mesmo que muitas vezes eles possam renegar o amor, muitas vezes que eles possam até matar fisicamente ou por palavras muitos dos nossos irmãos. Santo Agostinho diz que a fé é acreditar não apenas que Deus que a gente possa ter fé em Deus, acreditar em Deus, mas acreditar que apesar dos pesares, apesar da condição humana, Deus aposta em nós, Deus acredita em nós. Então é essa a mensagem dessa oração de hoje. Deus aposta em você, Deus acredita em você. Então nós vamos refletir a palavra de Deus a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. É exatamente a primeira leitura da liturgia dominical, da missa, da solenidade, da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1
a 11. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, nós estamos projetando para que você possa também acompanhar conosco. Compus meu primeiro relato ao Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o início, até o dia em que foi arrebatado e depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sobre a ação do Espírito Santo. Ainda eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias, apareceu-lhes e falou que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não afastasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual ele disse: ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora que o tempo que irás restaurar a realeza em Israel? Ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos em que o Pai fixou em sua própria autoridade. Mas recebereis uma força, o Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem ocultou aos seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá do mesmo modo como vistes partir do céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vamos agradecer a Deus por essa palavra que nos chega até nós através da liturgia dominical, cujo o tema da nossa celebração dominical é a solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, falando em alguns termos litúrgicos, é muito fundamental, muito importante a gente fazer algumas diferenciações, algumas distinções. O que seria uma solenidade, o que seria uma memória e o que seria uma festividade, uma festa. Nós estamos diante de uma solenidade, que significa a solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando é solenidade dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, em qualquer lugar do mundo que tiver uma paróquia, lá será celebrado a solenidade da ascensão do Senhor. Se for Páscoa, lá será celebrado. Em qualquer lugar do mundo que tiver uma paróquia, será celebrado lá a Páscoa. Se for celebrado o Natal, em qualquer lugar do mundo, será celebrado esse Natal. Então ele está intrinsecamente conectado, intimamente, com os mistérios do Senhor, os mistérios divinos, os mistérios da nossa redenção, os mistérios da nossa salvação. Então, quando a gente possa pensar sobre Natal, sobre a festa de hoje, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, como algumas festas que haverão de chegar um pouco mais para frente, como Santíssima Trindade, derramamento do Espírito Santo, Pentecoste, Corpus Christi, Natal, Páscoa, são ligados à solenidade, que toda a igreja ela é intimada, convocada a mergulhar, a aprender desse mistério, a beber da fonte redentora desse amor que é revelado para cada um de nós através da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí temos a diferença em relação a festividades. Aí quando se celebra uma festa, estamos falando em relação aos santos, a Maria, aos mártires, às virgens, aos confessores, e que também toda a igreja ela é convidada a celebrar, mas não tem essa força como tem a solenidade, por assim dizer. Agora, nas memórias nós temos de 2 tipos, uma que é obrigatória e outra que é facultativa, que ela é mais ligada também aos santos. Agora, na liturgia desse domingo, nós estamos diante da solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda a igreja,
ela celebra isso, seja aqui no Brasil, seja em Portugal, seja em qualquer parte do mundo, ela é chamada a mergulhar nesse mistério de amor, que é a própria presença de Deus, a própria revelação de Jesus através do Espírito Santo. Então vamos partilhar, vamos conversar um pouco sobre essa leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Então quem escreveu os Atos dos Apóstolos foi exatamente o evangelista Lucas. Também ele escreveu o Evangelho de Lucas. Só que são objetivos diferentes. Lucas, no seu Evangelho, ele quer demonstrar ali o encontro de Jesus com os grandes pecadores públicos do seu tempo. Os grandes pecadores, aqueles que realmente pisaram na bola no seu tempo, né? Mas ele revelou o seu coração, ele foi ao encontro dessas pessoas, mostrando um Deus amoroso, um Deus que aposta no ser humano e que quer atrair o homem para junto de si, para mostrar o seu coração, para revelar a sua intimidade, para mostrar a redenção, para salvar o homem e o homem tudo. E já nos Atos dos Apóstolos significa já uma trajetória, uma caminhada dos apóstolos depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, depois da ascensão, que é exatamente esse tema que nós vamos tratar. Então, já logo no começo de Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, ele chama a atenção em relação ao indivíduo. Ele fala de Teófilo. Será que ele está a tratar de um indivíduo real ou apenas alegórico aqui? A palavra Teófilo, do grego, significa amigo de Deus. Então ele não está se dirigindo a apenas uma pessoa em específico, ou um indivíduo naquele tempo e espaço. Amigo de Deus é todo aquele que participa do projeto de Deus, que é amigo de Deus, que através de Jesus, pelo Espírito Santo, comunga, partilha, bebe e mergulha nesse mistério de Deus. Então, eu sou Teófilo, você é Teófilo, todos nós somos amigos de Deus e somos convocados e intimados a mergulhar nessa paixão e morte e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, a beber e a mergulhar nesse mistério de vida e santidade. Eu vim para que todos tenham vida e vida em grande abundância. Então todos nós somos amigos de Deus. Se a gente escuta a palavra de Deus, medita essa palavra de Deus e consegue transbordar e encarnar isso através da nossa prática. Então não basta apenas entrar pelos ouvidos, não basta ficar na mente, não basta ficar no coração, precisamos transbordar em atitudes, como o próprio Cristo fez, como os próprios amigos de Cristo fizeram ao longo do tempo e do espaço. É por isso que eles foram considerados amigos de Cristo, porque eles ouviram a palavra de Deus, internalizaram no seu coração. Essa palavra foi tão viva, real, eficaz e profunda, que mudaram as suas mentalidades, mudaram o seu jeito de ver o mundo e a humanidade, e eles revolucionaram o mundo através do encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Pare para pensar. 12 pessoas, 11 pessoas, os discípulos que tiveram ali um encontro pessoal, viveram com Jesus Cristo, eles anunciaram a palavra de Deus através do derramamento do Espírito Santo, e eles botaram fogo no mundo, com apenas 11 pessoas, apenas a partir do testemunho. Então nós podemos revolucionar o mundo a partir do nosso testemunho. Podemos revolucionar a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos estudos, o nosso raio de ação, o nosso ambiente, a nossa faculdade, o nosso trabalho. Só que precisamos ter um testemunho convincente. Nós precisamos ser coerentes com a palavra de Deus. Precisamos realmente deixar que essa palavra penetre o nosso coração, penetre na nossa mente e possa se fazer realmente conversão contínua na nossa vida, e que a gente mude continuamente a mentalidade, os sentimentos, para que a gente possa estar conformes Cristo, sermos outros Cristos no mundo. Então, o que Lucas faz aqui é exatamente ali um panorama, uma síntese do que foi a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fez os milagres, bateu de frente com os poderosos do seu tempo, e por causa disso ele foi conduzido à morte,
se tornou um mártir, mas venceu a morte, venceu as trevas, ele ressuscitou ao terceiro dia, e essa ressurreição, ela repercute até hoje. Se a fé chegou até a cada um de nós, foi exatamente por causa de muitos mártires que derramaram o seu sangue por amor e destemidamente bateram de frente com os poderosos seu tempo e testemunharam bravamente a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por causa do testemunho dos apóstolos, dos amigos de Jesus, dos amigos de Deus, que eu e você estamos aqui, bebendo dessa fonte viva e verdadeira da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelista Lucas, no Atos dos Apóstolos, fala que Cristo, quando ressuscitou, ele apareceu aos apóstolos, ele se manifestou de uma maneira incontestável, com provas cabais, com provas incontestáveis, que ninguém podia duvidar, que ninguém podia contestar. E durante 40 dias ele se manifestou, ele fez milagres, ele mostrou: olha, eu estou aqui, eu não morri. As trevas não me venceram, eu venci o pecado, eu venci a morte, eu redimi todo o homem, a integralidade do homem. Então não há pecado no mundo que possa vencer Cristo, não há pecado no mundo que possa vencer Deus. Deus é o autor da vida e não criou a morte. É por isso que ele tem o poder de vencer a morte através de Jesus Cristo. Cristo venceu a morte e venceu as trevas e ele ressuscitou. Ele vive, ele está presente no meio de nós. E eis que estou convosco até os confins de toda a terra. E ele falava do reino de Deus. Ora, ele é o próprio reino de Deus encarnado. Ele é o próprio reino de Deus que se fez carne. Quando ele falava do reino de Deus, ele falava de um Deus que o enviou e falava também da própria pessoa dele. Ele é o próprio reino que se fez carne. Ele é a concretização das promessas feitas por Deus. O Messias esperado pelos diversos profetas do Antigo Testamento. Então os seus atos e palavras sempre foram justos, sempre foram corretos, sempre foram coerentes. E eu e você somos convidados a essa coerência. Só é possível essa coerência a partir da perspectiva quando nos colocamos na presença de Deus. Fazemos a experiência concreta de Jesus Cristo. Recebemos o Espírito Santo através do batismo, através da confirmação, através da efusão do Espírito Santo. Ele que é o Paráclito, aquele que se coloca ao lado, o advogado, aquele que nos defende a nossa causa e que nos recorda as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os atos e as palavras de Jesus, porque ele é o próprio reino que se fez carne, falam por si mesmo. São discursos abertos. Não há nada escondido, não há nada oculto, não há nada secreto. Tudo Deus nos revela, todo mistério Deus nos revela através do coração aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. E através ali de uma refeição na qual estavam os discípulos e Jesus, era um momento ali de partilha, de comunhão, de união, de intimidade, onde eles conversavam, tratavam sobre as coisas da vida, e Jesus estava comendo com eles. Jesus faz uma consideração, ele dá uma ordem, eles falam: não saiam de Jerusalém, fiquem aí em Jerusalém. Então, por detrás dessa recomendação, tem exatamente o seguinte: não tenhas medo. Vocês haverão de passar por provas, vocês haverão de passar por aflições, vocês haverão de passar por muitas dificuldades. Mas, coragem, eu venci o mundo. Eu irei para o Pai, para que possa ser derramado o Espírito Santo. Porque só há derramamento do Espírito Santo quando há ascensão. Quando Jesus sobe, ele já concretiza toda a sua missão na terra. Ele fala: eu vou partir para o Pai, porque eu vim de lá, eu fiz o que deveria ser feito, eu fui obediente, eu cumpri a ordem do meu Pai, eu vim ao mundo, eu dei vida a todos, aqueles que queriam, aqueles que não queriam também, aqueles que acolheram ou aqueles que rejeitaram também, porque Deus faz chover entre os bons e os maus. E foi um homem que fez a diferença no seu tempo e no seu espaço, e que suas palavras, o seu testemunho, a sua coerência de vida repercute, faz eco na história e chega a cada um de nós.
É por isso que temos que ser testemunhas convincentes. Testemunhas convincentes é só a partir do encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo e o derramamento do Espírito Santo. Nós devemos entrar nessa pedagogia de Deus, nessa dinâmica de Jesus Cristo. Eles falam, olha, esperem, não percam a calma, tenham paciência. A promessa ela vai se cumprir, a promessa ela vai se concretizar. O Espírito Santo será derramado em cada um de vocês. Então, fiquem em Jerusalém, não temas. O Espírito Santo será derramado. E surge ali uma indagação, surge ali uma dúvida entre eles. Senhor, será que agora que tu vais restaurar a realeza aqui em Israel? Essa pergunta revela a seguinte preocupação. Eles esperavam um líder político que libertasse todos os israelitas, todo Israel do jugo romano. E aí, eis que surge o Messias a partir de uma criança, que se apresenta frágil e que bate de frente com os poderosos de seu tempo, cuja missão não é ser um Messias político e econômico, é apenas ligar o homem a Deus, dar vida a Ele. Quantas pessoas que são sonâmbulos aí pela terra, que perderam a razão de viver, perderam o sabor da existência. Cristo veio para você, para te dar a luz da vida, para te dar o sabor da existência. Então, acolha essa palavra. Essa palavra é para você. Cristo morreu e ressuscitou por você. E Ele continua com você, Ele continua apostando em você. Nós devemos também fazer a nossa parte, se mexer, mudar a mentalidade, nos converter realmente em espírito, em verdade. Então eles esperavam um líder político e veio exatamente um outro tipo de líder, um outro tipo de Messias, é aquele que dá a vida, aquele que nos conecta a Deus. Cristo vai responder, olha, isso não compete nem a mim e nem a você, somente o Pai haverá de saber os tempos, o momento certo que isso deve acontecer. Então nós temos aí exatamente um não temas, não tenhais medo, confiem na minha promessa, sofram as demoras de Deus, tenham a paciência, existe um tempo para cada coisa. Se realmente você tem fé, você tem esperança, isso vai gerar em você a capacidade de esperar, a capacidade de ter a paciência. Porque as promessas de Deus, elas se concretizam no tempo certo, no momento certo. O fruto precisa amadurecer no tempo certo, para ele ser saboroso, para ele ser bom, para ele ser viçoso, para ele ser saudável. Então o Espírito Santo será derramado e farão de vocês verdadeiras testemunhas. Porque só pode ser testemunha aquele que acolhe o Espírito Santo, aquele que faz a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês não vão ser testemunha apenas no lugar onde vocês estão, apenas na cidade. Vocês serão testemunhas para a sociedade, para o Estado, para o mundo, para qualquer lugar onde você for. A sua vida, a sua existência será um evangelho vivo, aberto. É uma página totalmente livre, desimpedida, vamos dizer assim, que mostra o amor de Deus, que mostra a presença de Deus. Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase notável, falava o seguinte: toma cuidado com a tua vida, toma cuidado com a tua existência, porque a sua vida pode ser o único evangelho que as pessoas podem ler. E se você não for coerente, se você não for testemunha, se a tua experiência com Cristo não estiver em dia, como é que você vai falar do amor de Deus? Como é que você vai ser testemunha nesse mundo? Então, meu irmão, minha irmã, do Lavra a Palavra, eu convido realmente a você a mergulhar nos mistérios divinos, nos mistérios da salvação, nos mistérios da redenção, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse coração aberto, nesse Deus que se deixa encontrar, nessa misericórdia que jorra do coração de Deus até a vida eterna. Então, diante de todos, ele acaba se elevando
aos céus. Por quê? Porque ele é Deus, ele se eleva aos céus pela força própria. É preciso que ele se eleve aos céus para que o Espírito Santo possa ser derramado em cada um de nós. É diferente o que acontece com Maria, na questão do dogma da Assunção. Ela não se eleva por força própria, mas é a força de Deus, é a força do Espírito Santo que a eleva até os céus. Porque Maria é humana como qualquer um de nós, mas ela tem o mérito de ter dito sim a Deus, da acolhida do Espírito Santo, de ter sido pobre e disponível à ação de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Só pode dizer isso quem está sobre a pedagogia, sobre a lógica do Espírito Santo. Ninguém pode dizer ali que Deus seja louvado, que Jesus Cristo é o Senhor, sem estar na dinâmica e na lógica do Espírito Santo, como nos diz a Sagrada Escritura. Então vamos fazer uma comparação muito simples. Até tem uma música do Padre Zezinho que explica muito bem essa questão de Jesus e de Maria, que Jesus é o sol e que Maria é a lua. Ora, o sol ele tem luz própria, ele ilumina por si mesmo, e o brilho da lua não vem dela, ela vem da luz do sol. Então Jesus é o sol e Maria é a lua. O brilho que vem de Maria não vem dela própria, ela vem da presença de Deus, do Espírito Santo, porque o Verbo habitou nela, mas porque ela foi pobre, ela foi disponível, ela teve essa adesão integral ao projeto de Deus, ela confiou para valer, sem meio termos, sem rodeio, sem aparência, mas de coração, com a potência do seu ser, com a potência do seu espírito. Então, diante da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, todos tiveram ali uma admiração, eles ficaram estupefatos, eles ficaram surpresos, eles ficaram de boca aberta olhando Cristo subir. E ali aparece dois homens, como se fossem dois anjos, e falam: olha, por que vocês estão aí surpresos, estupefatos, olhando esse Cristo subir? Do mesmo jeito que Cristo subiu aos céus, ele haverá de encontrá-los na vida eterna. Ele também haverá de voltar em glória, ressuscitado, ele que venceu a morte. Então é essa a palavra de Deus para esse tempo. Vale a pena crer, vale a pena acreditar, vale a pena ter fé, vale a pena ter esperança, mas tudo isso não faz nenhum sentido se nós não fazemos a experiência concreta com esse Deus amoroso na pessoa de Jesus Cristo, que derrama o seu Espírito Santo a partir do seu coração repartido, seu coração chagado. Então que nós tenhamos essa consciência que precisamos ser cristãos com Cristo, com adesão ao Cristo, com a experiência concreta de Cristo, que uma vez com essa experiência poderemos vencer todas as barreiras, todas as dificuldades, todas as provas, e assim sermos mais conformes a Cristo e até mesmo outros Cristos no mundo. Muito obrigado você que participou com a gente, que escutou essa reflexão da palavra de Deus, que tenhamos todos uma boa semana, ficamos em paz e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, fiquem na paz de Jesus Cristo, na presença constante do Espírito Santo. Amém. Longa caminhada só é possível passo a passo. O mais belo livro do mundo foi escrito letra por letra, fruto de pessoas que foram inspiradas pelo Espírito, que deram sua vida por amor à verdade de Deus. Nada é fácil nessa
dispomos a construir. É tijolo por tijolo que se faz a construção. Nada é fácil nessa vida se dispomos a construir. É tijolo por tijolo que se faz a construção. Um mundo mais solidário onde todos têm o mesmo Deus, proclamando que o mundo tem jeito, pois tiver a chance de recomeçar. O que está trincado com certeza pode ser consertado. Fui convertido na tua vontade e hoje sou feliz. Sucedem somente ano após ano. O lindo mar azul de gota em gota se encheu. Não foi de uma hora pra outra que tudo isso aconteceu. Tudo teve o seu tempo, a sua hora de nascer. Quem se põe a caminhar e a compor a sua história precisa contar com o tempo como seu grande aliado. Quem se põe a caminhar e a compor a sua história precisa contar com o tempo como seu grande aliado. Um mundo mais solidário onde todos têm o mesmo Deus, proclamando que o mundo tem jeito, pois tiver a chance de recomeçar. O que está trincado com certeza pode ser consertado. Fui convertido na tua vontade e hoje sou feliz.